Boas pessoal, sejam então bem-vindos ao 18º tutorial de C++. Hoje vamos então ver como é que nós podemos impedir que uma pessoa insira qualquer coisa, faça a asneira durante a inserção do input e leve com que o nosso programa possa crashar ou executar algo inesperado. Bem, tenho este pequeno programa aqui em que eu peço simplesmente o número do utilizador e depois no fim apresento, por exemplo, se eu inserir aqui um 5, ele depois apresenta ali o 5. É simplesmente isto. Vamos agora então tentar perceber o que é que acontece se eu inserir, por exemplo, 5 e depois enganar-me e inserir letras ou inserir alguma coisa estranha. Bem, podemos ver que se nós começarmos a inserir um número, ele lê os números só e tudo o que está para a frente ignora, ok? Portanto, não é grande problema. Imaginem que eu engano e ponho 8.2. Ups, carreguei 2 enters seguidos. 8.2. Ele apresenta o 8, também não é grave. Assim, ainda não crashou o nosso programa. Se eu agora só introduzir letras, apesar de eu não ter crashado o programa, vocês podem ver que aqui está a 0. Porquê? E porquê que ele não crasha o programa? Porque este sim, esta operação de sim, devolve um valor, true ou false. Ele quando consegue fazer a atribuição, ou seja, aquilo que nós inserimos, ele consegue guardar dentro desta variável, ele devolve true. Caso seja mentira, então ele devolve false. Portanto, se nós tentarmos aqui, se isto devolve true ou false, quer dizer que a gente se calhar até podia meter isto dentro de um if. Porquê? Porque os ifs devolvem sempre verdadeiro ou falso, não é? A condição do if tem que devolver verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar isto num if, ou seja, se ele conseguir fazer esta atribuição, então eu quero que mostrar o número, se não, aquilo que vamos fazer é mostrar uma mensagem de erro, algo como cout, número, não introduzi um número, cout, tente novamente. Ok, agora é só colocar aqui uns enters para isto ficar mais ou menos bonitinho. Aqui pode ficar assim. Quero também aqui meter um enter. Posso meter um endline. E vamos então tentar correr isto por uma vez a ver o que é que vai acontecer. Vamos só esperar que aqui o compilador decida nos ajudar pelo menos uma vez durante o nosso curso, a ver se ele se despacha a fazer a compilação e depois mostrar-nos o problema. Agora aqui o que é que acontece? Com esta condição, o if, e como ele devolve sempre verdadeiro ou falso quando consegue, ou seja, se eu introduzir o número, ele vai-me inserir isto. Se por acaso eu inserir qualquer coisa diferente do número, ou do inteiro neste caso, porque estamos aqui a falar de uma variável inteira, se eu introduzir qualquer coisa diferente do inteiro, então ele vai meter esta mensagem aqui: não introduziu o número, por favor tente novamente. Só temos que esperar que o compilador coopere. Vá lá, só um bocadinho, para ver o que é que vai acontecer. E depois, como nós nos vamos aperceber, isto assim como está não é assim tão útil até. Então vamos experimentar. 5, apareceu 5. Agora, se eu insiro um número errado, se eu introduzir por exemplo 8, ou seja, ele faz a conversão do 5, também não tem problema. Agora, se eu inserir só letras, ele vai dizer: não introduziu o número, tente novamente. Mas se eu quero que ele tente novamente, então quero mandá-lo cá para cima outra vez, não é? Quero que ele volte a repetir. Então, se nós queremos andar nisto sempre até ele inserir o número como deve ser, nós vamos usar aqui um ciclo while. E vamos usar aqui um ciclo while. Eu aproveitei e criei já esta variável booleana. Vamos ver agora para que é que servem os booleanos. Eu tenho este de sair, ou seja, este de sair vai funcionar como: quando eu puder sair quando eu inserir o número correto, este passa a true e eu saio do while. Então, se eu inicializei a falso, então enquanto sair for igual a falso, lembre-se que as comparações de igualdade é com dois iguais. Enquanto isto for falso, e eu quero isto tudo.
certo? É isto tudo. Enquanto isto for falso, o que é que ele vai fazer? Vai pedir um número ao utilizador, vai ler o valor do utilizador e caso ele entre aqui dentro, não é? Então vou passar a variável a true. É isso que eu tenho que fazer. Certo? Concordam comigo? Então aqui vamos sair, passa a true. Caso isso não aconteça, então nós temos que simplesmente sair do... Caso isto não aconteça, então nós podemos pedir o número do utilizador e não vamos alterar. Só temos que fazer aqui mais uma coisa que é cin.clear. Ou seja, vamos limpar o que está no cin, porque neste momento em cin tem uma mensagem de erro e se a gente não limpar ele vai entrar num ciclo infinito. Só para vermos o que é que acontece. Se nós não colocarmos isto aqui, vamos só pôr isto a correr. Enquanto ele compila, vamos terminar o nosso programa. Vamos ter por aqui o cin.clear e depois cin.ignore e vamos ter que colocar 1000 aqui e aqui /n. Ele está a compilar neste momento e eu vou imaginem que eu engano. Estão a ver? Ele entrou aqui no ciclo infinito. Porquê? Porque eu não limpei. Primeiro, se alguma vez isto vos acontecer, que é normal, a maneira de vocês pararem isto, ou vêm aqui a esta setinha, carregam stop e ele para, ou podem parar também utilizando o atalho Ctrl+C. Então o que é que eu estou a fazer? Estou aqui a limpar a mensagem de erro, ou seja, como se já não tivesse mensagem de erro. Porque senão ele chega aqui e ele continua a encontrar sempre o erro. E como se tem sempre o erro, ele nunca vai chegar aqui. Ele vai imprimir isto e ele sabe que depois é sempre dando a volta, ok? Ele tem que limpar, que é para ele ficar à espera de pedir qualquer coisa ao utilizador. E este aqui, ignore 1000 e depois /n, é basicamente para ignorar tudo o que está na outra linha, para ele não ler com o cin. Porque senão, se nós não colocarmos isto, apesar de estar limpo, ele vai ler tudo o que está nessa linha ainda. Portanto, se nós ignorarmos o que está nessa linha, ele vai nos pedir para introduzir um novo número e vai correr tudo bem. Então, se agora nós compilarmos isto aqui e ele correr, vamos ver se está tudo bem e se eu não fiz as neiras, que é algo recorrente. Então imaginem que eu engano inserir aqui, ele disse não introduzi o número, tento novamente, ele pede outro número. Ou seja, está a correr tudo bem como nós queríamos. E agora que eu inseri o número como deve ser, ele continua o programa e saí do programa, saí do web. O que é que aconteceu aqui? Fácil. Eu tinha isto igual a true, passou este igual a true, esta igualdade deixou de ser verificada, então ele saiu. Outra coisa que nós podemos fazer quando estamos a falar de variáveis booleanas, nós podemos omitir simplesmente isto aqui, ok? Mas neste caso a variável tem falso, não é? E isto só se é executado quando a variável está true. Portanto, nós negamos aqui. Enquanto não for para sair, ou seja, enquanto não for para sair, porque sair tem o valor que falso, certo? Como sair tem o valor falso, se ele entra logo aqui nunca vai ser executado, porque está falso. Então nós negamos e vamos dizer, enquanto não for para sair, ele tem que executar este código. Quando for para sair, depois ele vai executar o código quando isto passar a true. E este valor cá dentro está true, mas ele como está a negar, lembram-se da negação com ponto de exclamação, ele passa a falso e sai da execução do programa. Se nós corrermos, vamos ver que é exatamente a mesma coisa. Bem, é isto que eu vos tinha para mostrar. Utilizando um while, também já vimos para que é que servem os booleanos, permitem-nos criar, assim por dizer, ciclos infinitos. Porque como vocês veem, nunca saímos deste ciclo até e termos inserido o número como deve ser. Portanto, se eu for-me sempre enganando, eu posso ficar aqui 200, 300 vezes a executar este ciclo. Não há um número de limite, não estou a contar as vezes. Simplesmente tenho ali uma variável booleana e quando for para sair, o valor vai se alterar. Então, se eu trocar, como estão a ver, ele funciona exatamente da mesma maneira, sem qualquer tipo de problema. Agora, no fim, inseri o número certo e ele saiu do programa. Podem utilizar qualquer uma das maneiras, estão ambas corretas.
Eu pessoalmente gosto mais desta assim, preciso escrever um pouco menos, e como sou preguiçoso, é muito mais fácil. Mais coisas importantes. Bem, é isto. Vimos com o while e assim nós temos a certeza que o utilizador insere aquilo que nós queremos. Neste caso, nós queríamos um número e temos a certeza que foi inserido um número e que não foi inserido uma letra, ou seja lá o que for, para que depois ele não leia o que nós pedimos para inserir e isso leve a crashar o nosso programa ou problemas no nosso programa. Portanto, temos aqui já, podíamos utilizar aqui um do while também, muito facilmente. Vocês podem até experimentar a título de curiosidade e tentar usar um while. O do while, neste caso, que o while usamos agora, vai funcionar exatamente da mesma maneira. No próximo vídeo então vamos começar a ver o que são os arrays. Portanto, vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.